Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Espero que a aula passada tenha sido muito proveitosa, que vocês tenham conseguido expandir todas as dúvidas na aula anterior também, que foi nossa aula ao vivo. Espero do fundo do meu coração que tudo esteja ocorrendo bem, que nós estejamos conseguindo aprender, não só na minha matéria, como em todas as outras matérias também, de todos os outros professores, né? Opa, deixa eu arrumar aqui. Para que haja entendimento pleno e vocês estejam sempre recebendo o melhor, porque nós do CCM, nós buscamos sempre o melhor para vocês. E eu espero que nós estejamos conseguindo transmitir da melhor forma esse conteúdo aí para vocês. Ok? A gente está muito feliz com a notícia que eu tive de que vocês vão conseguir ter aulas ao vivo com as outras disciplinas também, não só com português e matemática. Fiquei extremamente feliz, porque muitos de vocês vinham conversar comigo, perguntar, não vai ter aula com as outras disciplinas, e a gente estava se adequando a isso e tal. E aí agora a gente vai conseguir ter aula com todos os professores ao vivo, né? As aulas de português e matemática, elas vão continuar sendo semanais. As de redação, que é produção de texto, elas vão ser quinzenais, né? Como já o professor Felipe combinou com vocês. E as outras, elas vão ser esporadicamente, até a gente conseguir alinhar tudo isso para fazer isso toda semana, uma de cada, ok? Para isso, galera, a Pro vai precisar conversar com vocês rapidinho antes de começar a aula. Do sexto D, por exemplo, a gente só teve 16 pessoas que assistiram a aula ao vivo. Do sexto C, por exemplo, a gente só teve 23. Então, tipo, é pouco, né? Consideravelmente pouco aluno assistindo as aulas ao vivo. E é uma aula tão legal, uma aula que a gente conversa, que a gente tira as dúvidas e assim por diante. Então, eu acredito que vocês possam começar a se adequar aí para começar a assistir essas aulas, participar, porque é muito legal. Quem participou já sabe que é uma aula legal, uma aula divertida, a gente mata a saudade, a gente conversa, a gente fala sobre o conteúdo, depois a gente liga todo mundo a câmera para se ver. É um momento de vocês verem os colegas, de conversar e ser diferente dessa aula que a gente está só gravada, a gente não tem um contato maior. Então, vamos tentar participar todo mundo nas próximas aulas que vamos ter, né, ao vivo, para que a gente consiga sentir todo mundo a sensação da aula ao vivo, que é muito gostoso. Realmente é uma aula muito diferente dessa que a gente tem aqui, assim, gravada. Não que as aulas gravadas não sejam importantes, mas as aulas ao vivo, elas estão sendo muito mais satisfatórias, no caso, sabe? Até para nós, professores, a aula ao vivo, a gente mata a saudade de vocês. Estar com vocês é muito importante para a gente. Então, vamos tentar participar das próximas aulas para a gente conseguir manter contato, matar a saudade de todo mundo. Não só de 23, 16, 18 e assim por diante. De todo mundo, ok? Então, a conta com a presença de vocês nas próximas aulas de português e todas as outras aulas ao vivo, tá? Não só as de português, as de matemática, de todo mundo. Todos os professores que anunciarem que vão ter aula ao vivo, eu espero que vocês assistam, tá? Eu sei que é de manhã, é cedo, vocês estão meio sonolento, mas depois de uns 5 minutinhos de aula, a gente pega no gás ali e vai, e é muito legal, tá? Então, todo mundo aí convidadíssimo para a próxima aula. Vamos compartilhar a tela aqui, porque a Pro ficou de terminar, então, na aula de hoje, os exercícios 2 ao 8, né? Então, a gente vai corrigir esses exercícios aí hoje e conversar sobre eles.
como a gente faz, né? A gente vai explicando o porquê disso, o porquê daquilo e refletindo sobre os exercícios, ok? Então, vamos lá. A questão 2 falava assim, releia sobre o título do poema. Aí, vamos lá reler, então, o título do poema. O título do poema falava Classificados Poéticos. Então, o que a gente precisava fazer aí para responder a 2 depois de refletir sobre o título do poema? Tá, classificados poéticos. Era para a gente pesquisar, então, pesquise o sentido literal do gênero textual classificados. Então, vocês deviam pesquisar aí o que significava esse gênero, o que esse gênero é. E aí, a B, que relação se estabelece entre gênero textual classificado e o próprio poema. Ou seja, a gente tinha que refletir sobre o título do poema, porque depois que a gente soubesse o que é um classificado, um gênero textual de classificados, a gente ia interligar ele com o poema, com o que a gente leu no texto 2. Ok? Então, vamos lá. Eu coloquei como resposta da A minha pesquisa. Classificados é um gênero textual publicitário, publicado em jornais, impressos online e sites e aplicativos especializados, em que o leitor ou usuário anuncia um produto para vender, trocar ou comprar. Ainda pode ser usado para oferecer ou para se procurar por prestações de serviço. Então, esta foi a minha pesquisa e esta foi a resposta que eu achei coerente para a resposta 2. Acredito que vocês tenham pesquisado aí também e que esteja certo o que vocês pesquisaram, né? Se estiver próximo a isso que a Pro colocou aí, com certeza tá ok, beleza? Caso você não tenha achado algo muito semelhante a isso, coloca aí também essa respostinha da Pro, beleza? Coloca aí, qualquer coisa, dá um pause aí para copiar na apostila e vamos lá para B. A B falava assim, qual relação se estabelece entre o gênero textual classificado e o próprio poema? A gente viu que o texto publicitário, gênero textual publicitário é o classificado, certo? E aí a gente viu ali no finalzinho da resposta da A, que fala assim, ó, pode ser usado para oferecer ou para procurar prestação de serviço. E lá no poema 2, lá no texto 2, que era o poema, falava assim, ó, procura-se um equilibrista. Já começa falando que ele está procurando. É um classificado poético, é um classificado que está procurando a prestação de um serviço, está procurando um poeta, fala assim, ó, procura-se um equilibrista que saiba caminhar na linha, que se divide a noite do dia, que saiba carregar nas mãos um fino pote cheio de fantasia, que saiba escalar nuvens arredias, que saiba construir ilhas de poesia na vida simples do dia a dia. Então, o que esse poema estava fazendo? Ele estava dando um classificado, ele estava procurando prestação de serviço, né? Ele estava anunciando para comprar, procurando alguma coisa assim como nós vimos na resposta da A. Aí eu coloquei aí, então, como a resposta da B, que o poema é escrito em forma de um anúncio e no qual se procura por um equilibrista, né? Um ser humano especializado em andar numa corda bamba da vida cotidiana. Ou seja, o poema ele está procurando uma pessoa não muito comum, uma pessoa com habilidade de lidar com problemas do dia a dia, certo? Então, essa é a resposta que eu achei um pouco mais coerente para B, ok? Veja se a resposta de vocês se adequa aí com a minha, qualquer coisa, dá um pause para copiar a respostinha da prova. Vamos lá. Aí vem o exercício 3. O exercício 3 falava assim, explique os sentidos que podem ser produzidos com cada uma das expressões usadas no poema. Aí o A fala, caminhar na linha. O que a gente pode interpretar, né, como caminhar na linha? B, divide a noite do dia. C, escalar nuvens arredias. E D, construir ilhas de poesia. A gente tinha que entender e falar o que a gente entendeu de cada uma dessas esses quatro trechinhos e expressões que foram usados no poema, ok? Então, vamos lá. A, eu entendo que caminhar na linha faz fazer tudo certinho, né? Andar em cima de uma linha, andar ali sempre no certo, andar sempre numa coisa em linha reta, no caso, né? Andar em cima de uma linha é não cometer deslizes, ser equilibrado, ser uma pessoa bastante correta e coerente.
É isso que eu acredito que seja andar na linha. Vê aí o que você colocou e qualquer coisa coloca no cantinho a resposta da Pro também. Beleza? Aí a B falava, divide a noite do dia. A minha interpretação é, se você divide a noite do dia, dividir e organizar o seu calendário, organizar o seu dia a dia. Você consegue dividir os seus afazeres da noite com os seus afazeres do dia. É você ser uma pessoa, como na 1 fala, andar em linha, lá no poema fala assim, quer ver? Caminhar na linha, que saiba caminhar na linha, que divide noite do dia. Se caminhar na linha era uma pessoa que conseguia se equilibrar e não cometer deslizes, a B, quando fala dividir a noite do dia, é organizar, ser uma pessoa organizada que sabe dividir as coisas. Beleza? Aí a C fala, escalar nuvens arredias. E aí eu interpretei, então, como enfrentar problemas, mesmo que eles sejam difíceis. Se a pessoa for piloto de avião ou helicóptero, pode também desviar de nuvens carregadas. A gente pode ter essas duas interpretações. Mas eu acredito que no poema seja mais o enfrentar problemas. Porque quando a gente pensa em algo que é arredio, quando a gente pensa em nuvens arredias, são coisas mais difíceis, são coisas mais fechadas, mais complicadas de se enfrentar, né? E aí quando ele fala assim, escalar nuvens arredias é enfrentar desafios, conseguir vencer barreiras. Então, por isso que eu coloquei aí, enfrentar problemas, mesmo que eles sejam difíceis, beleza? E aí, por último, da 3, a D. Construir ilhas de poesia. O que a gente interpreta com isso? Quando a gente pensa em poesia ali no texto, no caso, ele está procurando um equilibrista, uma pessoa que saiba caminhar em linha reta, saiba ser organizado, saiba dividir uma coisa da outra, ou seja, é uma pessoa muito boa. E aí eu entendo, então, como construir ilhas de poesia, como ser um grande otimista, né? Buscar com as dificuldades com a leveza de ideias. Ou seja, a gente pensa, caminhar nuvens arredias, enfrentar grandes problemas. Como enfrentar esses grandes problemas? Com ilhas de poesias. E as poesias, elas trazem leveza, trazem paz de espírito. Então, construir ilhas são coisas mais fechadas, né? Então, a gente pode interpretar aí esse trechinho aí, essa expressão, construir ilhas de poesia dessa forma, né? Ser uma pessoa otimista, que busca lidar com as dificuldades com a leveza nas ideias, ou seja, com poesias, não se isolar em problemas, fugir dos problemas e buscar entreter-se, porque a poesia, no fato, é para nos entreter das nuvens arredias, dos problemas do dia, da noite. É uma forma de lazer, no caso, aí, para o poema ser interpretado. Ok? E aí, da 3, a gente passa para a 4. E a 4 fala assim, querem os versos a seguir. Aí tem o verso aí, procura-se um equilibrista. E outro verso, que saiba carregar nas mãos um fino pote de fantasia, ok? E aí, a pergunta, depois da gente ler esse texto, esses 2 trechos, fala, como esses versos poderiam ser reescritos em linguagem literal ou denotativa? Lembra da linguagem denotativa e conotativa. Linguagem denotativa de dicionário, sentido literal, levar ao pé da letra. Então, como a gente poderia escrever procura-se um equilibrista que saiba carregar nas mãos um fino pote de fantasia? Como a gente poderia reescrever, então, isso numa linguagem literal? Visto, então, que a gente sabe que está numa linguagem conotativa. Então, eu coloquei assim. Poderia ser assim, então, uma redação possível. Poderia ser reescrito da seguinte forma. Procura-se uma pessoa emocionalmente equilibrada que possa lidar com situações delicadas e com otimismo. Que é basicamente, fantasioso, no caso, ser otimista. Ele está querendo dizer que fantasia, ele está querendo dizer que é ser otimista, né? Então, uma possível reescrita para esses 2 trechinhos seria, então, isso aí. Procura-se uma pessoa emocionalmente equilibrada que possa lidar com situações delicadas com otimismo, beleza? Aí a B falava,
Ao reescrever o texto em linguagem denotativa, foi produzido o mesmo efeito original? Por quê? E aí que vem. Não foi produzido o mesmo sentido, né? Porque a linguagem do texto de origem, ela tinha um caráter estético, ela fazia uso de linguagem figurada, né? O que provocava outro efeito de sentido, né? Tocava melhor o nosso leitor, falando de vir no pote de fantasia, isso mexe com as nossas emoções. Falar assim, ó, seja otimista aí nesse mundo horrível, é uma coisa. Agora, falar assim, tenha um pote fino com fantasias, enfeite o seu dia a dia, escale nuvens arredias. Isso é uma figura de linguagem que leva para o lado conotativo, mas que a gente consegue entender que é uma linguagem que acolhe o leitor, que deixa o leitor um pouco mais, como que a gente pode falar, traz uma sensibilidade e deixa o leitor um pouco mais acolhido, traz o leitor para o texto e deixa ele um pouco mais acolhido, entendem? Então, não. Quando a gente passa, então, da linguagem conotativa para a linguagem denotativa, a gente, então, não tem o mesmo sentido, tá? Então, aí tá uma respostinha, não, porque utiliza a linguagem do texto de origem tinha caráter estético, fazia uso de linguagem figurado, que provocava outros sentidos, outros efeitos de sentido, especialmente o da sensibilidade. Beleza? Então, vamos lá. Para 5. Sim. Que diferenças existem entre o equilibrista do texto 1 e o equilibrista do texto 2? A gente discutiu isso na aula passada, lembra? Então, no texto 1, o equilibrista ele é real. Então, ele praticou um feito noticiado lá pelo jornal, né? De uma grande circulação, que era uma travessia sobre uma praça em Belo Horizonte. Eles estavam a 69 metros de altura, então ele realmente precisava se equilibrar. Se ele caísse, ele iria, né, poderia até se machucar, apesar dele estar lá no texto 1, falar que eles estavam com equipamentos de segurança e tal, mas o texto 1 relata realmente o sentido real. Ele é literalmente um equilibrista, ok? E no texto 2, o equilibrista ele ainda não foi encontrado, estão procurando o equilibrista. Ele começa o texto 2 falando, procura-se equilibrista. Então, ele ainda não foi encontrado e ele está sendo procurado para ele caminhar em uma linha que divide a noite do dia e para outras habilidades no campo da imaginação. Ou seja, é um equilibrista no texto 1, literal, e no texto 2, um equilibrista no sentido figurado, ok? Então, essa aí foi uma respostinha que a Pro achou bastante coerente para nós fazermos, então, a resposta da 5, ok? Aí, na 6, vem, então, uma tabela. Então, ó, sobre a notícia. Agora, a gente não está mais falando do poema, estamos falando da notícia lá dos equilibristas, tá? Preencha o quadro a seguir, respondendo as questões. Aí o quadro pergunta: quem estava envolvido com o fato? O que aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? E por que as pessoas gravaram, né, o fato ocorrido com o celular? E aí a respostinha da tabela está aí. 8 participantes de Ring 9, um esporte que consiste em atravessar fitas amarradas em lugares muito altos, ok? Então, o que estava envolvido com o fato eram esses 8 participantes que estavam lá escalando os prédios e atravessando os prédios pelo Ring Line, ok? Então tá. Aí, o que aconteceu nesse dia? O que aconteceu foi que os 8 participantes, eles cruzaram o céu sobre a Praça 7, em Belo Horizonte, no Cabo de Aço, preso no alto dos edifícios, numa ação autorizada pela prefeitura. Esses são fatos que a Pro tirou lá do texto, tá? E aí vem perguntando quando aconteceu. Lá no texto também fala que na manhã de 5 de julho de 2017, 8 participantes de Ignite cruzaram os céus e assim por diante. Então, a gente já sabia quando aconteceu. E aonde aconteceu? Já falamos o que aconteceu. Aí a gente já falou ali, ó, sobre os céus da Praça 7 de Belo Horizonte. Ou seja, onde aconteceu? Na Praça 7, em Belo Horizonte. Beleza? E por que as pessoas gravavam com o celular? Porque tem essa informação lá no texto, que as pessoas elas estavam gravando toda a situação pelo celular. Então, as pessoas elas ficavam impressionadas com, né, os participantes lá, então alto no céu. Elas gravavam no celular porque estavam chocadas. Elas queriam compartilhar lá
nas redes sociais e, né, com medo ali deles caírem da fita lá e se machucarem. Mas lá no final do texto ele fala lá na notícia, né? E quando os participantes conseguiam fazer a travessia, eles eram completamente aplaudidos e ovacionados. Então, é isso aí. Por isso que as pessoas gravavam com o celular. Beleza? Todas as informações retiradas do nosso texto 1. E aí vem a questão 7. Em quantos versos o poema está estruturado? Os versos do poema é um só. Mas aí eu coloquei, então, uma única estrofe. Desculpa, eu confundi. Então, ele tem uma única estrofe estruturada em 8 versos. Se a gente for lá, a gente conta, então, os versos, né? Deu 8 versos, estruturado em uma única estrofe. Beleza? A resposta tinha da 7 dada. Vamos para 8 e última. 8. Faça o levantamento das rimas e explique como elas se organizam. Então, a Pro fez assim, que as palavras, elas rimam entre si, são dia, fantasia e poesia, né? E aí, quando a gente olha lá no textinho, a gente vê que linha, dia e fantasia são as únicas que rimam, e poesia são as que rimam entre si. E aí as rimas, elas são organizadas no 3º, no 5º e no 7º e no 8º verso, porque aí se repete a palavra de poesia. Ok? Então, era essa a respostinha da 8 também. E a nossa aula acaba por aqui. Beleza? A Pro vai deixar uma tarefa para casa. A Pro vai deixar escrito aqui em cima aqui do nosso vídeo. A tarefa eu quero que vocês façam aqui, ó. Calma aí que eu vou abrir aqui para vocês verem. Eu quero que vocês façam este aqui, ó, o reação, tá? O primeiro, tem 2 reações aqui. Tem um na página 113 e um na página 115. Eu quero que vocês façam reação do capítulo 1 e 2, ok? Essa, então, é a tarefa que a gente vai fazer na aula de amanhã, a correção. A gente vai ler, vai interpretar e fazer aí a correção desse reação juntos, ok? Então, reação é a tarefa de casa. Vai ser só 2 exercícios, o 1 e o 2. E aí, a gente corrige na aula de amanhã. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus. Espero que tenha sido boa a aula de hoje para vocês. E boa aula aí para quem ainda tem aula hoje, tá bom? Um beijo. Peraí. Beijo, beijo. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.